Maria Isadora Benedito, monitora de periodontia 1, e vou explicar para vocês o conteúdo de raspagem, alisamento radicular e curetas. Raspagem é um procedimento com o objetivo de remover toda aquela placa e cálculo da superfície do dente. Mas o que é o cálculo? O cálculo é o que antes era biofilme, aquela massinha mole que mineralizou e formou aquela placa dura no dente, que a gente não consegue mais remover durante a escovação e tem que ir para o dentista realizar essa raspagem. Esse cálculo é dividido no cálculo supragengival, tá visível acima da gengiva, e cálculo subgengival, eu não consigo ver, abaixo da gengiva. Logo após a raspagem, o dentista realiza o alisamento radicular, que é uma técnica pela qual é removido todo aquele cemento amolecido, deixando aquela superfície lisinha, dura e limpa. As curetas. As curetas são utilizadas para realizar essa raspagem supra e subgengival e esse alisamento radicular. São os instrumentais utilizados. Nas curetas que utilizamos na faculdade, tem as da marca Macau e Grace. A Macau é dividida em vários tipos, mas as que utilizamos são a 13, 14, 17 e 18, assim como a Grace. Porém, utilizamos 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 14. Vamos falar de cada uma delas agora. A cureta Macau, ela também é conhecida como cureta universal. A 13 e 14, ela tem a função de realizar raspagem somente supragengival de todas as faces dos dentes anteriores, e a cureta 17 e 18 realizar raspagem supragengival de todas as faces dos dentes posteriores. A cureta Macau, ela apresenta dois ângulos de corte, você vai ver na cureta que os dois lados eles cortam. A lâmina tem uma angulação de 90 graus e essa lâmina é curva somente em um plano. A cureta Grace é também conhecida como cureta específica. Na sua marca, a 56, ela tem a função de realizar raspagem supragengival e subgengival de todas as faces dos dentes anteriores. 7 e 8, raspagem supragengival e subgengival das faces livres dos dentes posteriores, ou seja, vestibular, lingual ou palatina. 11 e 12, raspagem supragengival e subgengival da face mesial dos dentes posteriores. E 13 e 14, raspagem supragengival e subgengival da face distal dos dentes posteriores, ou seja, ela é específica para cada face do dente. Possui um ângulo de corte, somente um lado dela corta, tem uma angulação de 60 a 70 graus, mas sua lâmina ela é curva em dois planos, para cima e para o lado. O movimento durante a raspagem. O movimento da cureta ela se dá de três formas: vertical, que eu estou puxando a cureta no longo eixo do dente, oblíquo e horizontal. No entanto, a horizontal a gente não utiliza muito porque tem que ter o maior cuidado para não traumatizar o tecido e sempre buscar um ponto de apoio. Esse ponto de apoio é para fazer um movimento mais preciso e eu posso buscar esse ponto de apoio tanto no dente adjacente como extraoral, no arco antagonista e dedo sobre dedo. Então, eu tenho que ficar ligado na hora de realizar a raspagem. Como pegar na cureta, empunhadura em forma de caneta modificada, como está mostrando do lado, na imagem ao lado. Sempre determinar o ponto de apoio e porção terminal da haste paralela à superfície a ser instrumentada, do jeito que vocês aprenderam nas práticas. O posicionamento do profissional é muito importante durante a raspagem. A cabeça é ereta e pescoço alinhado com o tronco. Ombro relaxado e alinhado com o tronco, cotovelo ao nível de pulso, pulso alinhado aos braços, costas retas ou ligeiramente curvas, quadril com peso igualmente distribuído, pernas com joelho mais alto que o quadril e pés planos ao solo. A posição da cadeira odontológica.
Na hora da raspagem do arco superior, eu vou deixar a cadeira em 180 graus, ou seja, o paciente vai ficar completamente deitado. Quando eu vou raspar o arco inferior, eu vou dar uma leve subida na cadeira para deixar ela em 120 graus. A posição do refletor. No arco superior vem de frente, a luz vem de frente do paciente. E no arco inferior, a luz do refletor vem de cima do paciente. E a ultrassom, que tem como vantagem ser usada para grandes depósitos de cálculo e otimizar o tempo clínico do profissional. Mas suas desvantagens é não promover o alisamento da raiz, tem um uso limitado subgengival e pode causar ranhuras na superfície do dente. Ela também é contraindicado para margens em resina, marca-passo e doenças contagiosas. Oi, gente, eu sou a Mariane, monitora de periodontia da Unileão, e eu vou falar um pouco sobre alguns exames utilizados na periodontia. A gente vai começar falando um pouco sobre o PSR, que é o Registro Periodontal Simplificado. Ele vai nos auxiliar na identificação precoce da necessidade do paciente de tratamento periodontal. Ele é realizado com uma sonda OMS, que é essa da imagem, e para ele ser feito, a boca é dividida em sextantes. Aqui nós temos a OMS e as suas medidas detalhadas. Essa bolinha que ela tem mede 0,5 milímetros, da bolinha a faixa escura são 3 milímetros e a faixa escura tem 2 milímetros. Então, nós temos até o início da faixa escura 3,5 milímetros e até o final da faixa escura 5,5 milímetros. Aqui a gente tem o modelo do PSR que é utilizado na clínica da Leão. Aqui a gente vê os códigos e a conduta para cada código, e do outro lado o PSR, para ser preenchido. Como que é feito o preenchimento do PSR? Vocês estão vendo que ele é dividido em 6 quadrinhos, 6 espaços. Cada espaço desse é referente a um sextante. E é feito dessa forma, sempre nesse formato, seguindo o sentido das setas, do sextante 1 ao sextante 4. Dessa forma que vocês estão vendo com essa numeração. Cada um desses espaços vai receber o código relativo ao seu sextante. Como que a gente vai saber qual é o código? Vamos lá. Aqui a gente tem os códigos. O 0, 1 e o 2, eles vão apresentar a sondagem com a faixa escura totalmente visível. Código 0 é referente a um sextante que tem ausência de qualquer alteração e tem um periodonto saudável. Código 1 será utilizado quando o sextante apresentar sangramento à sondagem. E o código 2, quando o sextante tiver algum fator retentivo de placa, que podem ser cálculo, aparelho, apinhamento, raiz residual, alguma cárie, uma prótese mal adaptada, restauração mal adaptada. Já o código 3 vai apresentar uma faixa escura parcialmente coberta, o que significa uma profundidade de sondagem entre 4 e 5 milímetros. Já o código 4 apresenta a faixa escura totalmente coberta, o que significa uma profundidade de sondagem maior que 6 milímetros. A gente também tem o asterisco, que pode significar mobilidade, furca e recessão. E quando o sextante está ausente, não tem nenhum dente naquele sextante, a gente utiliza o X. O asterisco, ele sempre vai acompanhar o código do sextante. Então, o asterisco nunca vai aparecer sozinho. Em um caso, por exemplo, de um sextante que não apresente nenhuma alteração, um periodonto saudável que receberia o código 0, mas ele apresenta ou uma mobilidade, ou uma recessão, ou uma lesão de furca, o sextante vai receber o código 0, asterisco. Então, o asterisco sempre acompanha o código do sextante.
E essa observação que a gente tem aqui embaixo do quadrinho do PSR é exatamente para a gente identificar o que a gente encontrou naquele sextante. Por exemplo, no sextante 1, a gente encontrou um sangramento e recessão. Então, seria o código 1 asterisco. 1 porque teve sangramento, asterisco porque tem recessão. Então, na observação, nós vamos colocar sextante 1, recessão. Cada sextante recebe o código mais alto encontrado. O que isso quer dizer? Que se a gente tiver um sextante que tenha sangramento, que tenha fator retentivo, mas que em um dente apresentou uma profundidade de sondagem alterada com a faixa escura parcialmente coberta, a gente vai dar o maior código para ele. Então, seria código 3. O asterisco sempre acompanha o código do sextante, como eu já falei. O asterisco nunca vem sozinho, ele sempre vai acompanhar o código do sextante, seja 0 ou do 0 ao 4. E todos os sextantes podem receber o código asterisco. Aqui nós temos a conduta referente a cada código. Com o código 0, é necessário cuidados preventivos adequados. Código 1, é ideal a orientação de higiene oral e o controle de placa bacteriana. Código 2, temos a orientação de higiene oral, controle de placa bacteriana e remoção dos fatores retentivos de placa. Código 3, 4 e asterisco, é necessário realizar o periograma do sextante, que é um exame periodontal detalhado, e fazer o plano de tratamento adequado, determinar o plano de tratamento adequado para esse paciente. Mesmo que o paciente tenha código 0, se o 0 for acompanhado do asterisco, o periograma será realizado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o índice de placa visível, o IPV. Bem, ele avalia a condição de higiene oral do paciente naquele momento. Na clínica, nós usamos a pastilha evidenciadora de placa, que é dada para o paciente dissolver na boca. E quando ele termina, a gente vai ver a placa desse paciente. E iremos preencher esse índice que vocês estão vendo aqui. Bem, aqui a gente tem representando, cada quadrinho desse representa um dente. E cada pedacinho desse quadrinho representa uma face desse dente. Tudo que está para fora aqui é vestibular. E para dentro, aqui o interior, é lingual ou palatina. As mais perto do meio são as mesiais, para mais longe são as distais. E a gente vai preencher pintando as faces que coraram mais de 1/3. Depois disso, a gente vai fazer o cálculo. Número de dentes com placa, nós vamos contar todas as faces, número de faces com placa, vamos contar todas as faces com placa, sobre número de dentes posteriores vezes 5, mais número de dentes anteriores vezes 4, e multiplicar por 100. E vamos ter o percentual de placa visível desse paciente. Clinicamente aceitável, até 30% de placa visível. Agora, um pouquinho sobre índice de sangramento gengival. Ele é realizado com a sonda OMS, avalia a condição de higiene oral do paciente e, se houver sinal de sangramento gengival, pode indicar gengivite, dar o diagnóstico de gengivite. Ele é realizado com movimento de varredura, com a bolinha da sonda OMS, seguindo o dente. A forma de preenchimento dele não é muito diferente do índice de placa visível. Muda o cálculo, que vai ser o número de faces com sangramento sobre o número de dentes vezes 4, multiplicando por 100. Com o resultado do cálculo, nós vamos ter o percentual de sangramento gengival. E é aceitável, clinicamente aceitável, até 10. Tem que estar inferior a 10 para ser aceitável.
E era isso, gente, sobre alguns dos exames utilizados na periodontia. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou Ana Patrícia, monitora de periodontia 1, e hoje irei abordar um pouco a respeito do exame de periograma, que é um exame detalhado de áreas específicas, e o periograma ele irá ser realizado apenas no sextante que o PSR indicar código 34 ou asterisco. Para realizarmos esse exame, iremos utilizar de uma sonda milimetrada para realizarmos a sondagem nas determinadas áreas. Para isso, utilizaremos a sonda milimetrada Carolina do Norte. Como podemos ver aqui na imagem, ela é milimetrada a cada 1 milímetro. Ou utilizaremos a sonda de Williams. Como podemos ver também na imagem, ela é milimetrada em 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10 milímetros. Diante disso, para realizarmos a sondagem, devemos respeitar o posicionamento da sonda, que esta deve estar paralela ao longo eixo do dente nas faces livres e inclinada nas faces proximais, a fim de se obter uma correta sondagem e não provocar dano ao tecido periodontal do paciente. Para isso, durante a sondagem, iremos realizá-la a mesma em todas as faces dos dentes no sextante, o qual o periograma foi indicado, que vai da mesiovestibular a distolingual. Vale ainda ressaltar que essa sondagem ela deve ser feita sob pressão leve e, com isso, iremos avaliar alguns critérios, como a perda de inserção, profundidade de sondagem, posição gengival, sangramento e ou supuração, mobilidade e lesão de Furca. Com a sonda milimetrada, iremos realizar a sondagem da perda de inserção, que é a distância da junção cimento-esmalte até o fundo da bolsa. E para obtermos essa perda de inserção, façamos o cálculo de perda de inserção igual à profundidade de sondagem menos posição gengival. A profundidade de sondagem ela é a distância da margem até o fundo da bolsa, ou seja, até quando a sonda encontrar a resistência. Enquanto que a posição gengival é a distância da junção cimento-esmalte até a margem gengival. E esta pode ser positiva quando há uma migração do tecido gengival no sentido coronário e negativo quando essa migração ocorre no sentido apical. Diante do exame, é também necessário avaliarmos se o dente ele apresenta lesão de Furca. Que essa lesão de Furca é quando há a perda de inserção clínica não tratada e essa acomete a região de Furca dos dentes multirradiculares. Esse exame ele é realizado com a sonda Neighbors. Como podemos ver aqui na imagem, esta
é milimetrada a cada 3 milímetros. Com isso, é necessário que saibamos a anatomia dos dentes para posteriormente anotarmos corretamente no nosso periograma. Com isso, é necessário ressaltar que os molares inferiores, eles tendem a ter duas raízes, a mesial e a distal, enquanto que os premolares superiores apresentam duas raízes, vestibular e palatina, e já os molares superiores podem apresentar as raízes mesial, distal e palatina. Para classificarmos essa lesão de Furca, iremos determinar grau de acordo com a condição apresentada. Que esse grau pode ser o grau 1, quando há uma perda horizontal nos tecidos de suporte, não excedendo 1/3 da largura do dente. E a posição, a profundidade de sondagem seja menor ou igual a 3 milímetros, e o paciente pode ou não apresentar a recessão gengival. Enquanto que o grau 2, há também essa perda horizontal nos tecidos de suporte, excedendo 1/3 da largura do dente, e a profundidade de sondagem seja maior que 3 milímetros, e o paciente pode apresentar a recessão gengival. Enquanto que o grau 3, há essa perda horizontal nos tecidos de um lado ao outro, ou seja, a sonda Neighbors, ela vai de vestibular a lingual, percorrendo toda a área do dente, toda a largura do dente. E vale ressaltar ainda que essa lesão de Furca, ela influencia diretamente no prognóstico da extensão periodontal. Pode ser um prognóstico bom, ruim ou muito ruim. Diante disso, é necessário também que façamos a avaliação da mobilidade desses dentes, caso apresente. Para isso, iremos utilizar dois instrumentos rígidos, ou seja, dois cabos de instrumentos rígidos, que podem ser dois cabos de espelho, e eles devem ser posicionados na coroa pela superfície da face vestibular e outro pela superfície da face lingual ou palatina, fazendo-se o movimento mesiolingual no sentido do longo eixo do dente. E a partir daí, iremos classificá-los também em determinados graus, caso apresente. O grau 0 é considerado uma mobilidade fisiológica, que vai de 0,1 a 0,2 milímetro no sentido horizontal, quase que imperceptível. Enquanto que o grau 1 é uma mobilidade de 0,2 a 1 milímetro no sentido horizontal, e o grau 1 apresenta essa mobilidade de 0,2 a 1 milímetro, enquanto que o grau 2 é uma mobilidade horizontal excedendo 1 milímetro. Já o grau 3 apresenta uma mobilidade tanto horizontal quanto vertical. Quando o dente apresenta esse tipo de mobilidade, esse grau de mobilidade, é necessário a indicação de exodontia para este. Diante disso, após fazermos todas as sondagens, é necessário preenchermos o nosso periograma. Aqui temos
todo sextante e com ele os indicativos dos números dos dentes, assim como os sítios que iremos avaliar. Inicialmente, é necessário avaliarmos a posição gengival, como eu já havia falado, quando há uma migração coronária, iremos adicionar o sinal de mais, e quando há uma migração apical, adicionamos o sinal de menos. Do outro lado, nós temos a profundidade de sondagem. Feita também a realização da sondagem, iremos anotá-lo diante dos resultados que o paciente, das condições que o paciente apresentar, e vale ainda ressaltar que, ao realizarmos essa profundidade, é necessário que observamos se houve um sangramento ou a supuração. Se houve o sangramento, nós iremos adicionar uma bolinha vermelha, pintar uma bolinha vermelha, indicando que houve sangramento naquele determinado sítio. E quando houver a supuração, iremos adicionar uma letrinha S também naquele determinado sítio, o qual sondamos, sendo estes indicativos de presença de bolsa ativa naquela região. E aí, nós também iremos anotar no periograma a lesão de Furca, de acordo com o grau e a raiz acometida, assim como a mobilidade, que iremos também anotar o grau, caso o paciente apresente essas condições. Ao final, nós iremos obter um diagnóstico periodontal e classificarmos de acordo com a nova classificação de 2018, para posteriormente elaborarmos um plano de tratamento adequado e individualizado. Pessoal, eu me chamo Maria Isadora, também sou monitora, né, da disciplina de periodontia 1, e depois, né, de vocês terem já assistido toda essa sequência de vídeos de revisão, caminhando agora já para finalizar esse momento, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tratamento periodontal. Aproveito já esse primeiro slide, né, aí, para colocar uma coisa que é muito importante quando fala-se de tratamento periodontal, que é entender que o tratamento periodontal ele é algo personalizado, que vai variar, né, tem muitas variáveis que vão desde, por exemplo, a dentição, a idade do paciente, a existência de fatores de risco, sejam eles locais ou sistêmicos, como, por exemplo, se o paciente for diabético, será que esse paciente é diabético compensado? Será que ele é descompensado? Será que é um paciente tabagista? Então, todos esses questionamentos, todas essas variações vão acabar influenciando no traçado desse tratamento. O que a gente vai conversar aqui é algo mais genérico, digamos assim, que precisa ser personalizado para a realidade de cada paciente. Então, sem mais delongas, né, para não se estender, vamos dar continuidade aí nesse estudo, né, nessa revisão. Bem, nesse slide a gente tem aqui uma espécie, né, de questionamento. Então, qual é o meio mais eficaz para o controle da doença periodontal? E de imediato a gente já vê aí, né, a resposta. Seria o controle do biofilme. O controle do biofilme, né, falando aí do biofilme, que é aquela matriz microbiana que a gente já estudou. Então, essa matriz microbiana, ela acaba desencadeando o processo inflamatório. Portanto, para que haja um eficaz controle da doença periodontal, é a partir do controle do biofilme que vai se conseguir obter êxito nesse tratamento periodontal. Fixando essa ideia, né, sabendo disso, vamos agora falar um pouquinho, né, sobre esse controle, já que o controle do biofilme ele é tão importante nessa resolução, né, nessa terapêutica da doença periodontal. Então, quais são as formas de se realizar esse controle? Basicamente, existem dois modos de controle. O controle mecânico, que, como o próprio nome já diz, né, mecânico sugere a ideia de movimento,
ou seja, serão utilizados aparelhos, instrumentos físicos que vão estar ajudando ali na remoção realmente daquele biofilme. E o controle químico, né? Controle químico, que o termo também é sugestivo, químico lembra o quê? Substância. Então, substâncias em diversas apresentações vão estar sendo utilizadas para auxiliar, digamos assim, na remoção desse biofilme. É importante colocar aqui, né, que o controle químico, ele assim, tem sua importância, só que o mecânico, ele é o essencial, principalmente quando a gente fala, por exemplo, a título de comparação, o uso da escova e do dentifrício, que é o creme dental. O que vai acabar removendo efetivamente o biofilme é a escova, né? O dentifrício está ali como recurso auxiliar, que é claro que vai ter seus compostos, que eu vou já detalhar um pouquinho para vocês, mas a escova é que vai estar realizando efetivamente essa remoção. Além da escova, dentro do controle mecânico, a gente tem fio dental, limpadores de língua, porta-fio, passa-fio, as escovas interproximais, escovas ou bitufo, palitos, enfim, existe uma variedade de recursos. A título de exemplificação, por exemplo, no caso do passa-fio, ele pode ter uma indicação para paciente que faz uso de aparelho ortodôntico, ou então paciente que faz uso de uma prótese fixa. O passa-fio vai estar ali auxiliando na higienização. As escovas também, tá? Para exemplificar, a escova unitufo, ela pode ser também um recurso auxiliar aí para o paciente que tem aparelho ortodôntico, ou ainda para um paciente que, por exemplo, perdeu o seu primeiro molar e aí o espaço interdental, né, a distal, digamos assim, do segundo pré-molar, ficou ali com um espaço ampliado, e então essa escova unitufo, ela pode estar auxiliando nessa limpeza. Falando um pouquinho agora do controle químico, né, que eu já falei, remete muito à substância, temos aqui dois termos, né, os dentifrícios e os agentes químicos. No que diz respeito aos dentifrícios, eles têm diversos compostos, né, que vão desde abrasivos, compostos abrasivos, até detergentes, aglutinantes, umectantes, corantes e o flúor, né, o conhecido flúor, o íon fluoreto, que é bastante utilizado, e o dentifrício fluoretado, né, o que é recomendado para esse controle químico, para a higienização. E um segundo termo, que são os agentes químicos. Eu até coloquei aqui um asterisco para lembrar de especificar mais para vocês do padrão ouro, que aproveito já para falar, né, a clorexidina. A clorexidina é o padrão ouro dentro desses agentes químicos, mas existem outros, como, por exemplo, o triclosan, os sais metálicos, né, os óleos essenciais. Então, todos esses agentes vão entrar aí como recursos também auxiliares e que são importantes serem conhecidos pelo cirurgião dentista. Falando um pouquinho mais da clorexidina, né, que aqui a gente já tem uma fórmula, né, uma fórmula química representando a fórmula da clorexidina. Ela é uma bisbiguanida catiônica, e apesar de ser um termo muito químico, né, o fato dela ser catiônica tem toda uma influência nas suas propriedades, e a gente vai ver um pouquinho isso no próximo slide, de qual é a influência dela ser catiônica com a interação de outros compostos. Falando um pouquinho também agora das propriedades, né, que aqui está listado como esse primeiro tópico, a clorexidina ela possui uma alta substantividade, ou seja, uma substantividade de 12 horas, e aproveito agora, né, para relembrar o conceito do que é substantividade, significa o tempo de ação, quanto tempo esse material, esse antimicrobiano age. Então, é aí em torno de 12 horas. Além disso, a clorexidina também possui um amplo espectro de ação, ou seja, consegue abranger uma quantidade considerável, significativa de micro-organismos. Ela é biocompatível e é de uso tópico, né? Uso tópico que tem variadas apresentações, que vão desde o bochecho, colutório, até o gel, o sabão, o líquido, enfim, uma infinidade de apresentações. Falando das concentrações, a clorexidina ela pode se apresentar em alta ou em baixa concentração. Quando em alta concentração, ela possui um mecanismo de ação bactericida, que o que quer dizer, né, bactericida também, aí refrescando, relembrando o significado desse conceito. Ela acaba agindo, matando e lesando irreversivelmente a bactéria. Enquanto em baixa concentração, a clorexidina ela tem um efeito bacteriostático, que ela inibe o crescimento e a reprodução bacteriana. Um exemplo, né, da clorexidina em alta concentração é a clorexidina a 2%, que é utilizada, né, na antisepsia
pré-cirúrgica, né, naquele momento lá de desinfecção da superfície extraoral, ou então ainda na degermação das mãos, enfim, ela em alta concentração é para uso geralmente extraoral, o uso extraoral, certo? E em baixa concentração, no caso o que mais interessa para a gente nesse momento, ela tem uma concentração de 0,12%, certo? 0,12%. Aqui a gente tem até essas duas imagens representando as apresentações comerciais, né, da clorexidina a 0,12%, inicialmente a primeira imagem do Periogard, né, Colgate, que no caso seria a marca, e também a apresentação delas a 0,12% da Rioquímica, né, de outro fabricante, digamos assim. Então, sabendo disso, né, vamos comentar um pouquinho sobre os efeitos adversos da clorexidina. Bem, a clorexidina, ela tem alguns efeitos que são gerados devido ao seu uso prolongado. Só que lembrando que esses efeitos, eles são reversíveis. Por isso, muitas vezes, a depender da necessidade, o profissional ele vai colocar na balança. Qual é o benefício que esse antimicrobiano me vai causar? Se o benefício for, né, compensar, no caso, os malefícios, os efeitos que são reversíveis, os efeitos adversos, então realmente faz-se esse uso mesmo na existência desses efeitos adversos, porque eles vão conseguir ser revertidos. E quais são esses efeitos, né? Vão desde queimação, né, a sensação de queimação, o manchamento, a pigmentação tanto dos dentes quanto da mucosa, o gosto desagradável, né, que pode ficar ali também na boca por um tempo, a alteração do paladar, a descamação da mucosa, dentre outros efeitos adversos que são reversíveis, mas que são gerados a partir do uso prolongado desse antimicrobiano, da clorexidina. E, por fim, falando aqui das indicações, né, das indicações de uso desse antimicrobiano, tem-se, por exemplo, a indicação para pacientes com alto risco para a doença periodontal e também com patologias agudas, né, como, por exemplo, a gengivite necrosante e também a presença de abscessos. Além disso, a desinfecção, né, de superfícies, que no caso eu já citei, que aí seria em alta concentração, na concentração de 2%, ela também pode ser indicada para desinfecção de superfícies. Tendo visto nessas indicações, sabendo que são várias e que é o padrão ouro, é muito importante também conhecer a posologia. E fixando nessa posologia aqui, para que a gente consiga memorizar, porque é muito importante para a prescrição. Então, como é que seria? Digluconato de clorexidina, né, a 0,12%, 250 ml, né? Bochechar 15 ml por 1 minuto, 30 minutos após a escovação, de 12 em 12 horas, que aí 12 horas aqui representa a substantividade, né, da clorexidina, durante, aí aqui está sem especificar, né, X dias. Esses dias podem variar. Geralmente se especificava de 7 a 14 dias, 10 a 14 dias, mas aí podem existir variações, como eu já coloquei, pode-se utilizar até por meses, a depender da necessidade do paciente, e colocando ali o risco-benefício em balança e vendo o que realmente compensa a utilização desse antimicrobiano. Uma coisa que é muito importante de ser colocada aqui é com relação a esse detalhe aqui, né, nessa posologia, da utilização da clorexidina, do colutório, né, apenas 30 minutos após a escovação. Então, por que é que isso acontece? E aí eu aproveito para retomar uma coisa que eu falei no início, que foi com relação à composição do dentifrício. Lembram que eu falei que no dentifrício tinham vários compostos, dentre eles detergentes. Um desses detergentes, por exemplo, é o lauril sulfato de sódio. O lauril sulfato de sódio é um detergente que, assim como todos os outros compostos aniônicos do dentifrício, eles acabam interagindo com a clorexidina e, com isso, podem afetar a sua substantividade. Por isso que eu coloquei lá a fórmula química, né, da clorexidina e falei que ela era uma bisbiguanida catiônica. E disse, olha, essa parte catiônica depois vai fazer algum sentido. Então, pelo fato dela ser catiônica, é um cátion, ela acaba interagindo com os compostos aniônicos do detergente. Dentre eles, aliás, do dentifrício, dentre eles o detergente lauril sulfato de sódio. E essa interação, ela pode limitar a atividade biológica do material e também a sua substantividade. Por isso, a importância de respeitar esse tempo de 30 minutos após a escovação para que se realize, né, o bochecho com o colutório com a clorexidina.
Dito isso, né, agora vamos partir para a especificação dos tratamentos, que é o que realmente é a temática principal dessa nossa conversa. Então, vamos especificar um pouco esses tratamentos, tanto voltado para a gengivite, quanto para a periodontite, quanto para as doenças necrosantes. Então, vamos dar continuidade. Dentro do grupo, né, da gengivite induzida por biofilme, a gente tem aqui, né, algumas fases estabelecidas para o tratamento. Mas, de início, eu quero lembrar, né, que esse grupo gengivite induzida por biofilme, ou somente gengivite, representa um grupo em que existem subtópicos que vão nos remeter à influência de variáveis medicamentosas, à influência de variáveis como fatores de risco, sejam eles sistêmicos ou locais. Então, tudo isso também vai estar interferindo no tratamento. Só que falando aqui de maneira mais genérica, o que é que a gente tem para tratamento da gengivite? Falando de maneira também mais sucinta. Temos uma fase supragengival, em que nessa fase, inicialmente faz-se a orientação de higiene oral. Então, vamos pensar aqui, o paciente está com a gengivite, ele está com o acúmulo do biofilme, e esse acúmulo está gerando uma inflamação. Então, a primeira coisa que o profissional vai ter que fazer, se não a primeira, mas uma coisa muito importante que ele tem que fazer, é a orientação de higiene oral para esse paciente. E nesse momento, ele vai lançar mão de todo o conhecimento que ele tem sobre o controle mecânico, né? Sobre aqueles recursos lá. Ah, se o paciente chega com o aparelho, não, ele vai saber que existe um passa-fio, ele vai saber que existe uma escova unitufo e que existem recursos auxiliares nessa higienização. Então, feita essa orientação de higiene oral, em que um fator crucial também é a adesão do paciente, é a motivação dele para que esse tratamento consiga ser levado à frente com sucesso. Feito isso, a gente passa para um segundo subtópico dessa fase supragengival, que é a remoção dos fatores retentivos de placa. Bem, como o próprio nome diz, né, os fatores retentivos de placa são aqueles elementos que vão estar dentro da cavidade oral que vão contribuir para a fixação do biofilme, para reter a placa, para reter o biofilme. E quais são esses fatores? A partir dessa sequência de imagens que foi colocada aqui, a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho desses fatores. Como, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tem a representação aqui do cálculo dental, né? O cálculo dental que é a mineralização do biofilme. Então, esse biofilme mineralizado, ele acaba contribuindo, né? Tem um aspecto, uma superfície mais porosa que vai acabar contribuindo para o acúmulo do biofilme. Logo, na fase supragengival, para o tratamento da gengivite, né? O que é que seria realizado aqui como remoção desse fator retentivo? Uma raspagem supragengival. Se vocês observarem, a raspagem estaria aqui listada já como um terceiro tópico, um terceiro subtópico, na verdade, da fase supragengival. Então, essa raspagem supragengival, ela representa a remoção do fator retentivo, que é o cálculo, né? Se existe o cálculo, ele precisa ser removido. E por que supra? Porque a gente está falando de gengivite. Então, isso quer dizer que apenas os tecidos, né, o periodonto de proteção foi atingido, digamos assim. O periodonto de sustentação ainda não foi atingido, portanto, não há necessidade de fazer uma raspagem subgengival, apenas supra, acima da gengiva. E voltando agora para a nossa sequência de imagens, nós temos uma segunda imagem, que ela nos mostra, né, no caso, a presença de raízes residuais, né? Essas raízes residuais também representam fatores retentivos de placa e que precisam ser resolvidas, digamos assim, porque nem sempre removidas, né, para não usar o termo removidas essas raízes residuais. Porque, por exemplo, o paciente pode ter uma raiz residual que é passível de reabilitação, digamos assim, de ser utilizada para uma prótese fixa. Logo, no caso do paciente, ele ter um fator retentivo de placa, que é a raiz residual, para removê-la, digamos assim, a gente pode lançar mão, o cirurgião dentista pode lançar mão, tanto de uma fase, né, do processo cirúrgico, que seria realmente, digamos que a retirada dessa raiz residual, ou ainda, dependendo da característica, da particularidade daquela raiz residual e da necessidade da perspectiva do paciente, pode-se, por exemplo, reabilitar essa raiz utilizando instalando uma prótese fixa. Então, também seria uma maneira de estar resolvendo essa retenção de biofilme que essa raiz residual provoca quando presente. Nessa terceira imagem, né, a gente já tem aqui o quê? Uma
lesão cariosa, cavitada. Então, essa cavitação, né, que é formada aqui na superfície oclusal, por exemplo, desse molar, ela contribui para o acúmulo do biofilme. E como é que a gente vai conseguir resolver isso? Isso mesmo, fazendo a restauração, né? Restaurando essa cavidade. É isso aí. Então, a gente consegue pensar, mediante a presença das situações, por exemplo, cálculo eu vou raspar, raiz residual posso removê-la, ou então o paciente pode ser reabilitado. Lesão cavitada, cariosa, no caso, o profissional vai fazer uma restauração, vai selar aí essa cavidade para que não haja mais o acúmulo do biofilme. Já agora, partindo para a quarta e para a quinta imagem, o que é que a gente tem? Nessas duas imagens, a gente já enfrenta uma situação, digamos, diferenciada. Por quê? Nós temos a representação do apinhamento, né? O apinhamento que é também um fator retentivo de placa, mas que nem sempre a gente vai conseguir resolver, né? Porque, por exemplo, para a resolução do apinhamento, o que vem de imediato na nossa cabeça, não. Instalação do aparelho ortodôntico, né? Para deixar esses dentes alinhados e reduzir essa retenção do biofilme. Só que nem sempre o paciente vai ter uma queixa funcional e estética que seja compatível com essa necessidade. Então, nesse momento, nesse caso, na presença de apinhamento, o que é que pode ser feito? Dado um enfoque realmente na orientação de higiene oral. Não, agora, como esse paciente tem um apinhamento, a gente vai enfocar ainda mais essa higienização e mostrar para ele que esse apinhamento ele é um fator que contribui para o acúmulo do biofilme, que ele tem que caprichar na escovação, na higienização do fio dental nessa região. Da mesma maneira, né, seguindo essa mesma linha de raciocínio, nós temos o paciente com aparelho ortodôntico, que a questão de o acúmulo de biofilme, né, a falta de higienização, inicialmente o profissional ele vai fazer um enfoque na higienização oral, vai realmente falar que o aparelho ortodôntico é um fator retentivo e que se não for corretamente higienizado, ao invés do aparelho estar ali causando benefícios, sejam eles, né, de restabelecimento oclusal, estético, funcional, na verdade ele pode acabar causando um malefício, quando não bem higienizada toda a cavidade oral na presença do aparelho ortodôntico. Ou seja, inicialmente a gente não vai falar, vamos remover esse aparelho. A depender da resposta, da adesão, da motivação do paciente, mediante a orientação de higiene oral, é que serão tomadas, né, decisões futuras. Então, tendo toda essa compreensão sobre essa questão da remoção dos fatores retentivos de placa, nós encerramos essa fase supragengival do tratamento da gengivite e passamos aí para um segundo momento, que seria a reavaliação. Ora, se meu paciente ele está com gengivite, né, com todos aqueles sinais já conhecidos, está com sangramento, está com a vermelhidão, com o rubor, a gengiva dele está edemaciada, então a gente vai reavaliar, depois de fazer todo esse processo de orientação, de remoção de fatores retentivos, se reavalia-se índices, e o sangramento, como é que está? Reduziu, não reduziu? Como é que está o aspecto da gengiva? Não, está com aspecto legal agora, diminuiu a vermelhidão, diminuiu o rubor, que é, no caso, a mesma coisa que vermelhidão, né? Diminuiu o edema, agora a gengiva não está mais edemaciada. Então, depois de reavaliar, passa-se para os procedimentos complementares, quando necessários, como, por exemplo, uma gengivectomia, e, por fim, a manutenção, que é justamente o acompanhamento, né? A preservação dessa terapêutica, desse tratamento. Vamos continuar acompanhando o paciente. Passando agora para um outro grupo, que diz respeito à gengivite não induzida por biofilme, nesse momento, a gente se volta agora para falar de um outro segmento dentro da classificação, né? Um outro tipo de apresentação de uma patologia, que diz respeito a infecções específicas, né? Aqui vou me deter a falar um pouquinho de uma infecção específica de origem viral, que é a gengivoestomatite herpética primária, sendo que, se vocês tiverem aí uma vaga lembrança do que a classificação traz, por exemplo, lá a gente tem outras infecções específicas, como, por exemplo, de origem bacteriana, como a gonorreia, de origem fúngica, como a candidíase. Mas aqui nós vamos especificar um pouquinho mais da gengivoestomatite herpética primária, que é de origem viral. Pois bem, a gengivoestomatite herpética primária, né, ela é uma condição viral, como eu já havia falado, né, a contaminação
a infecção pelo vírus da herpes simples, que é um vírus cujo ciclo ele é de aproximadamente de 7 a 10 dias, e como eu já coloquei, é uma patologia que não está relacionada ao biofilme. O tratamento, que eu vou listar aqui de maneira bem sucinta, ele não vai curar o paciente, digamos assim. Na verdade, serve para alívio dos sintomas. E a gente já vê aqui nesse primeiro tópico, né? O tratamento, ele alivia os sintomas. Já que essa doença, ela é uma doença vesículo-bolhosa, né? Que vai evoluir para ulceração e que, depois do período de manifestação, ocorre uma cicatrização, mas que o vírus, ele fica latente e vai poder recidivar com o passar do tempo. Portanto, esse tratamento ele não cura, esse tratamento ele alivia sintoma e é uma doença que é mais comum em criança. A gente pode ver aí na imagem, a gente tem uma imagem, uma fotografia de o acometimento dessa doença em uma criança. Então, nesse primeiro tópico, para alívio do sintoma, no tratamento, o cirurgião dentista pode lançar a mão do uso, né, farmacológico, da prescrição farmacológica, seja a nível local, seja a nível sistêmico. A nível local, né, no caso, seria a utilização de cremes, pomadas, mas tanto a nível local quanto sistêmico, o nome, né, geralmente o antiviral mais utilizado é o aciclovir, que a gente tem aqui a imagem, uma representação dele, no caso em comprimido, que seria para uso sistêmico. Logo, se o paciente tiver uma necessidade, né, tiver um comprometimento sistêmico, lança-se mão do uso do aciclovir, né, para, como, por exemplo, comprimido, para uso enteral, uso bioral. Já quando não, pode-se utilizar o aciclovir de uso tópico, de uso local, como, por exemplo, um creme. Feito isso, que já vai dar uma ajuda para o paciente para aliviar os sintomas, tem-se também a realização de bochechos com antissépticos. E aí, aproveito para colocar uma coisa, né? Por que é que vai se realizar o bochecho com antisséptico e, por exemplo, não se deve realizar o uso de pelota de algodão ou gaze, que é justamente para evitar a ocorrência de infecções secundárias. A gente tem que lembrar que trata-se de uma doença infecciosa e, portanto, existe uma carga viral. Desse modo, a realização de bochecho é uma margem de segurança para que não haja uma infecção secundária. E, por fim, nessa parte do tratamento, tem-se ainda a hidratação, o repouso e a alimentação adequada, que vão estar, juntamente com os outros dois tópicos, formulando aí essa sucinta linha de tratamento para a ocorrência dessa doença, né, da gengivo-estomatite herpética primária. Bem, falando agora um pouquinho sobre as periodontites, né, o tratamento da periodontite. Da mesma maneira que no tratamento da gengivite, a gente tem aqui uma fase supragengival, em que, do mesmo modo, tem-se a orientação de higiene oral, a remoção dos fatores retentivos de placa e a raspagem supragengival, com a adição, né, de uma nova fase, que seria a fase subgengival. Por quê? Como eu já havia comentado, lá no tratamento, né, da gengivite, nós temos só o acometimento, né, do periodonto de proteção, ao contrário do que acontece na periodontite, em que a gente tem agora um atingimento, né, dos tecidos do periodonto de sustentação, por isso a existência de uma fase subgengival. Dentro dessa fase subgengival, tem-se a raspagem subgengival e o alisamento radicular, né, que é justamente devido a esse acometimento dos tecidos, né, abaixo da gengiva, dos tecidos de sustentação do dente, e, além disso, a depender da progressão, né, da doença, a indicação do antibiótico sistêmico. Essa indicação farmacológica, ela tem uma relação direta com a resposta que o profissional vai ter mediante ao início, né, dessa terapêutica, como é que vai caminhar, né, qual é a progressão dessa doença. Então, a depender dessa resposta, do feedback que ele vai ter, ele pode ou não indicar, né, prescrever esse antibiótico sistêmico. Uma situação que é obrigatória, digamos assim, para a prescrição desse antibiótico é o paciente com periodontite num grau C, né, o grau C que indica uma progressão rápida, né. Então, essa progressão rápida, e aqui eu aproveitei para colocar as características, né, desse grau C, em que a gente tem, mesmo com a instituição da terapia mecânica, né, do controle mecânico, de todas as orientações, a gente não tem uma resposta satisfatória, mesmo com a instalação, né, a instauração dessa terapia. Então,
por isso lança-se mão do uso, né, de um outro recurso, um recurso auxiliar, que seria o recurso farmacológico. Do mesmo modo, o biofilme ele é mínimo quando comparado ao grau de destruição. O paciente é um paciente jovem, tem uma destruição muito grande, apresenta, além disso, um padrão, por exemplo, molar incisivo. Então, todas essas características corroboram para a classificação do paciente no grau C, que é um grau de progressão rápida, e, por isso, a indicação, né, a prescrição do antibiótico sistêmico, que, nesse caso, diz respeito à associação da amoxicilina com a sua concentração, geralmente aí de 500 miligramas, e do metronidazol com a concentração, geralmente, de 400 miligramas. Então, é realizado essa prescrição antibiótica. Feito, né, passando-se dessa fase subgengival do tratamento, nós temos também, da mesma maneira em que vimos vendo essa sequência, a reavaliação, que seria observar como é que está, né, a condição atual. Houve melhoria nos índices? Se sim, dá-se seguimento ao tratamento e passa-se para os procedimentos complementares. Aí, como eu já havia citado, tem necessidade de realizar uma gengivectomia, então entra nesse momento dos procedimentos complementares e, por fim, faz-se a manutenção, que é justamente a preservação. Vamos acompanhar como é que esse paciente vai evoluir, né, após o tratamento. Partindo agora, né, para falar das doenças periodontais necrosantes, que ao contrário das duas doenças, digamos assim, que a gente vinha falando, especificamente da gengivite induzida por biofilme e da periodontite, a doença periodontal necrosante, ela tem uma característica bem típica, que é a significativa sintomatologia dolorosa. O paciente ele vai apresentar crises álgicas, ou seja, dor. Então, aqui a gente tem uma proposição de tratamento um pouquinho mais diferente. Foi colocado, né, eu coloquei aqui gengivite e periodontite necrosante juntas, né, para listar aí esse tratamento. Por quê? Porque se a gente for observar as diferenças, né, a questão com relação à periodontite necrosante, sinais e sintomas são os mesmos da gengivite, que vai mudar, realmente vão ser acrescidos alguns detalhes, digamos assim, que eu vou descrevê-los agora para vocês. Então, no caso da gengivite necrosante, né, que é também conhecida como boca de trincheira, né, trata-se de uma doença que ela tem um aparecimento súbito e ela tem uma associação do biofilme com a resposta deficiente do hospedeiro. E essa resposta deficiente, nessa imunossupressão, ela pode ser encontrada, né, em diversas pessoas, pacientes, digamos assim, como, por exemplo, muito comum em estudantes, em soldados, pessoas que são submetidas a estresse, questão do sono inadequado, a dieta deficiente, tudo isso vai acabar contribuindo para essa resposta deficiente do hospedeiro. Bem como, por exemplo, o paciente soropositivo que apresenta a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Então, é um paciente também que pode vir a apresentar essa patologia. Algumas características dela, como, por exemplo, a ocorrência de necrose, e essa necrose em região de papila, bastante conhecida, né, como a papila invertida, e a gente consegue observar isso aqui nessas imagens, né? A papila, ela apresenta, né, geralmente um formato aí piramidal e no caso do acometimento por essa doença, essa papila ela vai se inverter por conta da necrose realmente dessa região, certo? Além disso, ocorre uma descamação, né, do tecido gengival, bem como dor, como eu já citei, né, a sintomatologia dolorosa, podendo acontecer ainda um comprometimento sistêmico, com a presença de febre, de mal-estar. Também é muito frequente a questão da linfadenopatia, o sangramento espontâneo, a presença de um gosto metálico e o odor também, odor fétido, né, que é muito característico. Então, essas são basicamente, de maneira bem em linhas gerais, as características dessa gengivite necrosante. E partindo para diferenciar da periodontite necrosante, como eu disse, basicamente a periodontite necrosante ela tem os mesmos sinais e sintomas da gengivite necrosante, só que acrescidos, né, do envolvimento do periodonto de sustentação. Ou seja, como trata-se de uma periodontite, vai ocorrer o envolvimento do osso. E aí é nesse momento que eu posso citar, por exemplo, a questão dos sequestros ósseos, que são muito relacionados, né, a essa ocorrência, né, dessa doença, a periodontite necrosante, muito associada aos sequestros ósseos, bem como as características, sinais e sintomas já citados da gengivite necrosante. Então, sabendo disso, a gente parte agora para falar das sessões de tratamento. Inicialmente, em uma primeira sessão,
tem-se a limpeza mecânica cuidadosa, né? Então, como é que vai funcionar essa limpeza mecânica cuidadosa? Com o uso de pelotas de algodão, né, em bebidas tanto ou em soro como em clorexidina, se realiza a remoção dos indutos. Em alguns momentos pode ser necessária a realização de uma anestesia tópica, justamente devido à sintomatologia dolorosa. Então, faz-se essa remoção de indutos com pelota de algodão embebida em soro ou clorexidina. Além disso, pode-se necessitar da prescrição local e ou sistêmica, né? A prescrição local, que no caso seria da clorexidina a 0,2%, e a prescrição sistêmica, que aí vai depender de quão grande é o comprometimento do paciente. Por exemplo, o paciente relata, né, a questão de estar com mal-estar, sensação de prostração, e aí você verifica que o paciente está com febre. Então, tem-se a necessidade de realizar uma prescrição a nível sistêmico. Nesse caso, seria do metronidazol, geralmente, né, numa concentração aí de 400 miligramas com uma posologia específica. Além disso, pode-se prescrever ainda analgésico, como, por exemplo, dipirona, de 500 miligramas, e paracetamol, né, de 750 miligramas. Passando agora para um segundo momento, né, que seria a segunda sessão, aí de maneira didática apenas, fazendo essa cronologia, vai-se para uma avaliação, ou seja, vamos avaliar, né, nesse segundo momento, como é que o paciente respondeu aquela limpeza mecânica cuidadosa inicial, a prescrição medicamentosa, houve uma melhoria, faz-se ainda também a orientação de higiene oral e a raspagem. Fazendo aqui um adendo com relação à raspagem, né, que essa raspagem ela pode ser continuada nessa segunda sessão ou iniciada. Por quê? Porque, a depender da condição que o paciente chegar nessa primeira sessão, o profissional pode já conseguir dar uma iniciada nessa raspagem, mas tudo vai depender da particularidade do paciente. Se ele está com muita sintomatologia dolorosa, que é algo típico da condição, então não vai ser possível iniciar essa raspagem aqui. Portanto, nesse caso, ela seria iniciada nessa segunda sessão. Partindo já para finalizar, né, com relação à terceira sessão, tem-se novamente a orientação de higiene oral, né, que é muito importante, já que a doença periodontal necrosante, ela, apesar de ter uma influência da supressão do sistema imunológico, essa supressão é uma coisa secundária, né? A presença do biofilme que realmente vai estar ali contribuindo para a ocorrência dessa patologia. Portanto, muito importante enfatizar essa orientação de higiene oral, né? Fazer essa orientação da higiene do paciente. Além disso, dar continuidade ou finalizar a raspagem, faz-se, né, a reavaliação, né, do paciente, vendo todos a questão de sinais e o relato de sintomas, se houve melhoria, e depois parte para procedimentos complementares. No caso, por exemplo, né, paciente que vai apresentar aí a papila invertida, teve um sequestro ósseo interproximal, pode ser que ele fique com uma cratera interproximal. E para isso, né, após meses, aí após, por exemplo, 2 meses, pode-se realizar uma gengivoplastia, por exemplo, para correção. Por fim, a manutenção, que é o acompanhamento, né, a preservação desse paciente. Uma coisa que eu até esqueci de falar aqui no início, quando eu fui distinguir gengivite de periodontite necrosante, é com relação à estomatite necrosante. Só a título de curiosidade, também para complementar, né, essa sequência lógica, a estomatite necrosante ela é uma evolução, no caso, um agravamento dos quadros de gengivite e periodontite necrosante, em que, né, no caso da gengivite e periodontite necrosante, há o acometimento apenas, né, de tecido e região até o limite da junção mucogengival. E no caso da estomatite necrosante, existe uma ampliação, né? Esse acometimento ele vai além da junção mucogengival, ou seja, abrange região de bochecha, de palato. Então, apenas colocando aí essa evolução. E, por fim, é isso, pessoal. A gente deseja a vocês uma boa prova e vai dar tudo certo. Obrigada.